nervosismo, ansiedade, como encarar e se sair bem em uma entrevista de emprego. Você tem poucos minutos para causar uma boa impressão e pode fazer isso. Para saber como, que convidamos a psicóloga e consultora em RH, Priscila Elisiário, para trabalhar seu currículo e competências antes de enfrentar a próxima entrevista. Priscila, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu agradeço. E tirar tantas dúvidas que eu acho que as pessoas ficam mesmo ansiosas e nervosas, né, durante uma entrevista. Você, como consultora de RH, já deve ter visto muita gente assim. Sim, sim. E é comum. O candidato que vai a uma entrevista, ele não precisa ficar mais ansioso pela ansiedade. Uhum. Ele pode achar que aquele quadro é comum, e de fato é, porque você sai da sua zona de conforto para sofrer uma arguição. É verdade. Então as pessoas têm que a entrevista é muito isso. Só que pelo contrário, a entrevista é a hora de você se mostrar cada vez mais natural, mas agir com uma certa dose de respeito, de maturidade e de formalidade que a situação exige. Não precisa ser tão à vontade, né? Não Natural pode. não significa ser à vontade. Exatamente. Mas como exatamente. causar uma boa impressão nessa entrevista de emprego, já que a pessoa já fica nervosa? Impressão é visual, é auditiva. Então, desde a roupa, se é uma situação formal, exige uma roupa formal. Uhum. Ah, mas eu tenho que ir como se eu estivesse indo para uma festa, passeio completo, de forma nenhuma. É uma roupa que mostre o seu corpo o menos possível. Uhum. Eu tenho que pensar, eu estou adequada para ir a um lugar de respeito? Uhum. Então eu estou com a roupa adequada à entrevista. Que não mostre tanto o corpo, que seja com cores leves, discretas, que passem credibilidade, porque concorda que fica difícil uma pessoa que vai fazer um serviço burocrático ou ter contato com o público chegar de short? É verdade. Ou de legging, que está sendo muito usado? Não. A situação não pede esse tipo de roupa. Uhum. Então, a gente... Por mais que depois que você perceba que trabalhando lá, você tem Sim, algumas roupas que você pode usar. Pode usar. Porém, a entrevista é a sua primeira impressão. Verdade. E como que você faz o entrevistador entender que você é a pessoa certa para o entrevistador, no caso da entrevista de emprego, que você é a pessoa certa para ocupar aquele cargo que está sendo oferecido? Hoje, o que o mercado mais está carente é de pessoas com vontade, com atitude. Então, se eu demonstro que eu sou uma pessoa que estou sempre disposta, não fico esperando que o serviço caia no meu colo, que eu demonstre situações em que eu demonstrei atitude nas minhas experiências anteriores, é bem provável que você dê essa impressão. Que você tenha sucesso na entrevista. Com certeza. Porque é um ambiente, a organização, ela é um ambiente de pessoas fazendo dinheiro. Uhum. Então, pessoas que fazem dinheiro são pessoas que levantam e vão construir alguma coisa. Que literalmente tempo é dinheiro, né? Exatamente. Então, não tem. Organização deixou de ser um chefe que manda em vários subordinados para ser uma série de pessoas com um objetivo. Aquele objetivo tem que ser o mesmo, apesar das tarefas serem diferentes. Uhum. Então, se eu quero ir a um objetivo, eu tenho que correr atrás. Então, nesse caso, o ideal é que o entrevistado ele mostre experiências que ele já viveu, de atitude, de iniciativa que ele tem. Exatamente, iniciativa. E quando a pessoa não tem experiência no mercado? Ela pode ter tido iniciativa na escola, em grupos, em grêmios estudantis. Não fala mais grêmio estudantil. Clubes de leitura. Então, são ambientes também comunitários que a pessoa demonstrou ter esse tipo de atitude. Mas ainda é prejudicada a pessoa que não tem uma experiência em outros trabalhos, que chega crua, né, no mercado de trabalho? Prejudicado, eu acho pesado. Uhum. Mas é mais fácil uma pessoa com atitude, sem experiência, conseguir um trabalho do que uma pessoa com experiência sem atitude. Uhum. Por quê? A organização ela pode treinar profissionais. E ela quer treinar profissionais.
E às vezes aquele que vem cru não tem vícios, Exatamente. né? E é pronto para aquela empresa se adequar àquele funcionário na Sim, empresa. e pode absorver com muito mais facilidade a cultura da empresa, porque ela nunca viveu uma outra cultura. Então fica mais fácil. E para finalizar esse primeiro bloco, a gente já falando também de como a pessoa deve se portar e falar para poder conseguir o cargo que ela é tão esperado, tão sonhado. Como que a gente pode vender bem o talento da gente sem a gente ser arrogante? Porque às vezes a gente quer falar que a gente consegue, faz, acontece, tem iniciativa, mas acaba se tornando uma pessoa arrogante. Sim, na verdade, quando eu demonstro argumentos, casos de sucesso, com números, com metas alcançadas, com trabalhos bem feitos e que eu possa dar outras pessoas como respaldo, eu não estou sendo arrogante. Eu estou demonstrando de fato o meu trabalho. Mas não adianta eu falar, eu faço e aconteço, e de fato não ser isso. Porque no período de experiência já dá para notar. Uma pessoa que faz e acontece de fato e uma pessoa que fala de fato. Só fala de fato. Só fala, exatamente. E também, como o processo seletivo normalmente tem mais de uma etapa, ele vai acabar se contradizendo em algum momento. Verdade. Para continuar falando sobre esse assunto, que eu acho que você se interessou, quem está aí doido procurando um emprego, ou quem está querendo mudar de emprego, mas que vai de qualquer maneira passar por essas entrevistas, você continua com a gente, porque no segundo bloco a Priscila vai contar um pouquinho mais e dar algumas dicas também para você ter sucesso na sua entrevista de emprego. Até já!